Atenção, se você está escutando esse podcast e tem o coração fraco, pare agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2020 do Dev Show Podcast. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as polêmicas de 2019, né? Tratarei de alguns posts, algumas tretas que aconteceram na comunidade em torno de abordagem de algumas tecnologias, uso de ferramentas e assim por diante. Eu sou André Seco e não acredito em especialistas que te vendem if-else como inteligência artificial. Olá pessoal, Everton Jordão falando, e eu não sei onde a Carmen Sandiego está. Olá pessoal, eu sou Luiz Carlos Faria, e se treta desse dinheiro esse ano, o Angra já teria se chamado Gagolândia. Oi pessoal, é o Renato Greuoff e alô mundo se você não é um arquiteto de software na NASA. Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e a minha abertura foi censurada, só vou dizer isso. Muito bem, pessoal. Começando então aqui nosso episódio. É o primeiro episódio de 2019, né? E para começar com chave de ouro, a gente começou aí buscando algumas das polêmicas de 2019 que geraram vários comentários, tanto em redes sociais como nos próprios blogs, né? Onde esses artigos saíram. E essas discussões foram um tanto quanto acaloradas, mas também trouxeram vários pontos positivos, né, e como discussões, né, que enriqueceram esses assuntos. Bom, e para iniciar então, nós pegamos aqui um artigo do Elemar Júnior. O título do artigo é Somos Amadores Remunerados? Né? Então ele postou isso aí no blog dele e isso gerou vários comentários, tanto positivos quanto negativos, né, na comunidade. Talvez pelo tom que tenha sido escrito, assim, quando a gente escreve também um post é muito difícil de refletir o sentimento que a gente está tendo naquele momento em transmitir aquele conteúdo, né? Então, talvez o texto não tenha sido tão claro para algumas pessoas e não transmitiu tão bem, talvez, o que o autor quis dizer. Cara, eu já acho que é uma provocação mesmo. Eu acho que a intenção foi realmente causar essa inquietação. Eu não vejo isso tiro pela culatra, sacou? Eu imagino que isso tenha sido proposital. Não vejo má intenção, mas vejo propósito de realmente instigar, de realmente alfinetar, para poder. Com boas intenções, mas. Virou uma grande batalha, né? Eu acho assim, pegando isso que o Luiz falou, por essa ótica, tem coisas que fazem sentido, porque durante a semana que antecedeu a gravação desse podcast, a gente inclusive discutiu uma situação que exemplifica bem isso. E qual seria? Você tem sua empresa vende muito bem, beleza? E daí você acha que algum MVP ou alguém da comunidade técnica que é ativo tem a obrigação de te dar consultoria gratuita. Você está deixando de ter iniciativa, de repente aprender, de repente se especializar, e ainda está colocando nas costas de alguém que tenta ajudar os outros, né? Algo que deveria ser responsabilidade sua. Exato. Só para quem não acompanhou todos os assuntos que a gente vai falar aqui, nós vamos deixar os links do que é possível deixar os links, né? A gente vai deixar os links no post do devshow.com.br. E para dar um overview sobre o post, ele fala aí sobre a necessidade de nós conhecermos os fundamentos, né, no caso da programação, de uma linguagem, do que a gente está querendo fazer, a gente entender um pouco mais a base das coisas e não só, como o Renato falou, às vezes copiar alguma coisa ou pedir ajuda para alguém e
ter tudo mastigado, né? Ir lá no Stack Overflow, copiar alguma coisa, ver que funcionou, mas não entender por que funcionou. Então é uma provocação nesse sentido aí. Ou até, indo um pouco além, ir no Stack Overflow, copiar alguma coisa, né? E se vender como produtor daquele conteúdo. Então, tirando a parte da provocação, igual o Luiz falou, que sim, foi uma provocação. Não tem nem como ser negado que não foi uma provocação. Mas, assim, também serve, como vocês estão falando, para a gente refletir sobre... As pessoas têm bases sólidas sobre conhecimento técnico. Falo isso como uma pessoa que faz muita entrevista, assim, que tem bastante gente que vai lá na empresa para cargos de desenvolvedor e muita gente fala que sabe Solid, mas não sabe orientação a objeto, o que não faz sentido nenhum, por exemplo. Tipo assim, é surreal. É a mesma coisa que você falar que vamos pegar aí um exemplo trágico. É a mesma coisa que você falar que é especialista em Power BI e não sabe nada de Business Intelligence. Então tipo assim, seria a mesma coisa nesse caso, né, daquele negócio de você falar, de colocar um chimpanzé para datilografar alguma coisa e sem querer sair um poema do Shakespeare, né? Exato, então assim... Tirando a parte da provocação, porque assim, como o próprio Elemar escreveu, essa discussão começou num grupo, que a gente inclusive participa, a gente tá no grupo que começou essa treta, entre aspas, treta, né? Porque não dá pra chamar de treta, é uma discussão em cima, motivou ele a falar sobre a parte dos conhecimentos básicos. Assim, eu tiro como base, tem muito programador que deixa a desejar mesmo, porque a gente tem muito programador que além de não conhecer a base, ainda despreza outros conhecimentos que são muito úteis para ele. Por exemplo, tem muito programador que acha que não tem que saber nada de infraestrutura. Isso é um erro. Na minha opinião, a gente tem que saber sobre os ambientes, porque a gente vai publicar coisas nos ambientes. Então, o mínimo do conhecimento necessário para fazer um bom trabalho. Tem programador que, por não conhecer infra, por exemplo, entocha aplicações que precisam de muita memória, não estão nem aí para requisitos de servidores, de clientes. Sim, e isso que você falou também é uma coisa que a gente acabou até abordando em mesas redondas. Eu lembro do Luiz ter falado, a parte de infraestrutura, com toda a mudança que pegar aí a plataforma .NET, que é o dia a dia da maioria esmagadora dos membros desse podcast, né? O pessoal de .NET não tinha tanta preocupação com Linux. Então, por um bom tempo, o .NET esteve fechado do mundo open source. E quando teve essa abertura, pelo menos o pessoal que correu atrás, eu posso falar de mim mesmo, por experiência própria, quando eu comecei a procurar estudar mais Linux, Docker, eu acabei vendo que, poxa, a gente ficou muito mal acostumado com IS, com o mundo Windows, né? Exato. Aí quando você vai fazer as coisas na mão, entre aspas, assim, você vê que algumas comodidades que a gente acabou achando que era tudo automático, tem um porquê, né? Existe uma sequência, às vezes, de passos que você precisa fazer. Assim, tirando a provocação, a parte da base, eu não sei se eu acredito que somos todos amadores remunerados assim. Eu acho que o conhecimento e o buscar melhorar e conhecer as bases é o que vai diferenciar um bom profissional de um profissional ruim a longo prazo. Ou seja, o que vai separar aquele profissional que vai crescer e aquele que vai ficar só escrevendo o básico das linhas de código, copiando o código da internet no seu empreguinho que não vai subir na carreira pro resto da vida, né? Sobre esse tema, o que eu acho é que você pode ser amador remunerado numa área que não é a tua fim. Então você é um amador remunerado se você estiver fazendo alguma coisa de infra. Você deve também se estiver fazendo uma coisa de negócio, outra área. Mas, como deve, você não pode ser um amador remunerado, porque você tem que ser profissional no que você está fazendo. Se aquela é a tua atividade fim, você precisa ir fundo naquilo. Ela está falando de infraestrutura e, cara... infraestrutura pra mim tá perto há bastante tempo, mas, cara, faltou muita coisa quando eu fui ver Linux, cara, faltou muita coisa quando eu comecei a ver Linux e kernels, enfim, pra entender aquilo ali. E para você ter uma ideia, talvez você não saiba, você seja, vamos dizer assim, entre aspas, um amador remunerado no começo da sua carreira, mas assim, pode ser que chegue
na verdade vai chegar um momento, dependendo aí da complexidade dos projetos que você toca, que você vai sentir uma necessidade de se aprofundar muito em algum fundamento. Por exemplo, a sua aplicação está consumindo muita memória, está hospedada no IS e está batendo lá no limite do IS, está fazendo o recycle do pool. O que acontece? Você tem que ir atrás, saber o que você errou, o que está acontecendo de problema na sua aplicação para saber que está consumindo tanta memória assim. Vai lá analisar dump de memória. Saber que tem um recycle é uma Isso, questão. Exato. Você vai ter que ir atrás disso, vai ter que saber como que tira um dump de memória do processo que está rodando do seu sistema, analisar esse dump de memória, ver o que você não está limpando, não está descartando, e se o garbage collector está funcionando da maneira como deveria. Então são assuntos aí muito importantes e assim, vamos dizer assim, são um pouco mais aprofundados, o que geralmente o pessoal não vê aí na faculdade ou não presta tanta atenção na faculdade. Entrando na parte de negócio mesmo, quando o cara está no campo de batalha, aí, ele acaba por fazendo os CRUDs dele, fazendo os códigos básicos e não se preocupando com esses detalhes que fazem muita diferença quando você começa a escalar um sistema e tudo mais, né? Não se preocupar com essa negligência. Vou abrir um parêntese só nessa questão. Eu acho que a gente não pode se conformar muitas vezes com o que a gente lê, talvez, numa documentação, né? Ou aprende num curso, né? Sempre voltado para aperfeiçoamento, né? Sua carreira é sempre voltada para se aperfeiçoar. Não se conforme com o que você é hoje, né? Sempre busque ser um cara mais sênior no dia seguinte. Eu acho que é a mensagem aí que tem que ficar sobre essa questão, né? Para resumir aí essa treta, essa polêmica, vamos dizer assim, né? Fica a critério de cada um ler. A gente vai deixar o post aí o link do post no nosso blog. Leia, tire sua opinião, contribua aí com a sua opinião também, né? E vamos para a próxima polêmica de 2019. Pessoal, rolou uma treta esse ano que é o seguinte: não deve conhecer infraestrutura. E esse é um papo que rola inevitavelmente em o que o dev deve saber ou não deve. E, cara, eu sou dos caras que defende que o dev tem que saber tudo, tipo, de ponta a ponta. Eu não acho que... Eu acho que é um profissional que já tá mais perto de tudo. Assim, o cara de infra, pra ele conhecer dev é mais difícil. O cara de, sei lá, de negócio, conhecer dev e infra é mais difícil. E o dev tá no meio campo ali, com capacidade para conhecer tudo e cada vez mais poder. Então, e aí começou a treta de, cara, uns defendem que não deve conhecer nada, deve ser só saber programar e acabou. E eu não sou desses caras, eu não faço essa defesa, não concordo com essa abordagem. E aí, em função disso, rolaram algumas publicações, alguns posts, algumas lives que abordaram o tema minimizando a responsabilidade do dev. Coisa que eu queria saber de vocês o que vocês acham. Eu acho que, como eu falei na treta passada, o dev, desculpa dizer, mas ele tem a obrigação de pelo menos entender o básico de infraestrutura. Por quê? Você vai ter que dimensionar a sua aplicação, você vai ter que saber onde você está hospedando ela, você vai ter que minimizar isso daí, porque o cara que está hospedando, ele não tem a mínima ideia do que você está fazendo lá, do que você desenvolveu, de quanto de memória vai ocupar. Da mesma forma que eu acho que o dev ele tem que saber o mínimo possível de estruturas de banco de dados também. Não estou falando de parte de query, criação de tabelas, mas e sim da parte... Query? Tem que saber sim, cara. Não, assim, query é o obrigatório do dev, na minha opinião. Isso é o obrigatório. Eu estou falando de estruturas de banco de dados, de administração de banco de dados. Que o dev ele tem que saber também o básico. Ô, Bertus, você sabe que essa parte de query já chegou ao absurdo, cara, de eu ver gente se vender como arquiteto de software e ter que pedir para alguém que mexe mais com banco de dados montar query para a pessoa. Isso é absurdo, cara. Se você não conhece o mínimo, e eu vou falar, eu peguei uma boa noção de banco de dados na faculdade quando eu tive uma matéria chamada álgebra relacional. O que um SGBD, por exemplo, usa para
trazer os dados quando você faz uma query envolve conceitos de álgebra relacional. Eu não digo que todo mundo tem que perder tempo estudando isso, mas assim, cara, tem coisas assim que o pessoal faz com banco de dados que muitas vezes por conta de usar um ORM como muleta, né? E a gente sabe que com Entity Framework acontece muito isso, né? O que acaba acontecendo? O cara só faz besteira em produção. Outro ponto, você falou, poxa, o cara precisa conhecer o mínimo de infra. Realmente precisa conhecer, porque não adianta falar que criou uma aplicação escalável sem ter um conceito básico de infra e jogar um trambolho em produção que não escala direito e que quando tem cresce a demanda de uso, acaba caindo a aplicação. Deixa eu só interromper para falar uma coisa. Se o cara não conhece infra, você pode dizer se é escalável. Cara, mas eu vou te dizer, tá cheio de gente que não conhece, você sabe disso. Mas não pode falar que é escalável. Mas você sabe o que acontece. Ah, sim. Não, o mercado tá cheio, cara. Sim, o mercado tá cheio de gente ruim, cara. Assim, qual é o cenário? A gente hoje tem muita vaga sobrando. Nas contratações a gente está folgando o pé do requisito, então a gente está abrindo as pernas mesmo com relação à qualidade. E, cara, o que está entrando é gente muito ruim. Isso que o Luiz falou, se o cara não sabe ao menos se está escalando, não pode falar com propriedade se está escalando, é bem importante porque vamos pegar aí uma escalabilidade horizontal. Se o cara não sabe onde o sistema dele está gravando, por exemplo, o estado do sistema, é na memória, beleza, mas como que eu estou escalando isso? O que é escalabilidade horizontal? Estou subindo mais hardware? Estou aumentando o hardware só de uma máquina? Como que funciona? Por que não escala o meu sistema, né? Então, fica meio intrínseco que ele precisa conhecer de todo o ecossistema, de como que as coisas funcionam, e para ele saber codar da forma certa. Não é o contrário, a infra tem que hospedar e escalar o código que o cara fez. O cara que está escrevendo o código tem que manjar de infra para deixar o código o mais limpo possível para conseguir, né, dar possibilidades para um profissional de infra, caso tenha na empresa, conseguir fazer isso da melhor maneira possível, né? Não tem como ser o contrário, né? A gente estava falando agora há pouco, cara, quando a gente fala de IS, cara, eu já vi muita aplicação que, cara, guardava estado em objeto session, objeto application, ou mesmo em memória, um cara estático. E aí quando você bota a aplicação para escalar, quando você bota para usar tanto o WebGarden quanto o WebFarm, você perdia estado e não sabia por que não estava funcionando. Então, cara, assim, é meio absurdo você encontrar cenários assim e você falar assim, não, eu sou sênior trabalhando com .NET. E o cara não sabe que um cara singleton vai causar um problema desse. Exato, e aí você coloca uma variável estática guardando o nome do usuário, aí outro usuário loga e você percebe que o cara está usando o usuário do amigo do lado, né? Não sabe por que isso tá... né? Exato, não sabe por que isso acontece, né? Vazamento de sessão. Uma coisa aí que vocês falaram, né, sobre infra, né? Isso daí também é interessante porque acaba impactando até em escolhas erradas em provedores de cloud. Então, assim, o próprio André Seco aí passou por situações chatas com um provedor nacional, né? Não por culpa dele, que é muito gabaritado, na verdade foi por escolhas dos clientes dele, né? Mas assim, isso me lembra também uma situação, óbvio que eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas quem acompanha aí comunidade .NET sabe que isso aconteceu há pouco tempo, agora no final do ano de 2019, mas o que acontece? O pessoal sempre fica, mas usar esse provedor de cloud é muito caro, usar o outro provedor de cloud é muito caro, tem uma hospedagem que é $5 por mês, beleza? Aí eu vou falar, vamos ser espertos, né? Agora eu praticamente falei o nome da empresa, né? Mas beleza. E o que aconteceu? O pessoal, você falava assim, olha, use
utilize Azure ou outro provedor de cloud. Daí sempre vinha um cara, que é isso? Esse lugar aqui cobra $5 por mês. E eis que pegaram um ransomware, derrubou um monte de aplicação. Cadê o SLA disso? E eu vi um monte de gente falando, pô, tô com uma aplicação há 5 dias fora do ar. Porra, meu, é complicado, né? Sabe o que é pior? Depois de ter acontecido tudo isso, então, em post de redes sociais, onde o pessoal sempre faz a mesma pergunta, né? Ah, qual a melhor hospedagem para fazer, para colocar meu site lá, meu sistema ASP.NET, por exemplo. O pessoal tem a coragem de indicar essa mesma empresa, falando, apesar deles terem pego um ransomware, eu ainda indico essas. Porra, aí é para quebrar, né? Cara, vamos assim, a gente fala muito de Azure, mas a gente tem que reconhecer. Azure da Microsoft, AWS, Google Cloud, meu, quando que uma empresa dessas pegou um ransomware? Pelo amor de Deus, né? É tipo assim, o pessoal tá recomendando um servidor de fundo de quintal porque é mais barato. Perde aí milhares de reais ou, dependendo do caso, milhões de reais em receita por não estar com a aplicação no ar e falar, apesar de ter pegado um ransomware, é mais barato. Ah, cara, para com isso, meu. Isso é economia burra. É igual as pessoas que hospedam o site em alguns servidores aí que eu não vou citar o nome, mas geralmente são pessoas loucas. Fica a dica aí em direto. Próximo assunto. Vamos lá, gente. A gente rolou uma treta. Essa não é tanto uma treta técnica, embora o princípio foi. Eu peguei o primeiro post que eu vi sobre o tema, o recente, e falei dei minhas pedradas. Muita gente fala que Notification Pattern você tem que usar em detrimento de exceptions. Então você não pode usar exceptions mais e você tem que usar Notification Pattern. E aí o meu post a respeito foi um post de réplica, né, de reply. E a minha defesa ela é simples. Quem faz isso seriamente, quem faz isso lá fora defendendo a Notification Pattern, tem a preocupação de ser bem explícito sobre contexto, onde aplicar, onde não aplicar, diz que o Notification Pattern não deve ser usado em tudo, faz todo o trabalho de montar um contexto para explicar isso. Quando a gente pega aqui no Brasil, o nego pega metade do assunto e corta e defende como se deve ser usado para tudo. E aí eu comecei a tretar em cima, falando, cara, tá errado, vocês estão fazendo besteira porque vocês estão copiando metade do texto, esquecendo todos os contextos, e estão vendendo a mentira. E aí foi uma treta longa. Você falou isso agora, me lembrou também de outra treta que atingiu níveis de clássico esse ano ainda, e foi a história dos CRUDs com DDD. É, aquela história, né? Você começa a usar todos os patterns que você vê na frente e acaba não tendo embasamento, novamente falando aqui de embasamento, de como você deve fazer isso. E como o Luiz falou, a questão de notification pattern ou exception, vamos dizer assim, a parte que o pessoal defendia e que foi cortada pela metade é que você deveria usar a notification pattern porque exceção custa muito caro num termo sistêmico, vamos dizer assim, né? Você vai lançar uma exceção no teu sistema e isso vai acabar lesando um pouco mais a performance do que você usar o notification pattern, né? A defesa que custa mais para aplicação, custa mais em performance. E a minha defesa ela vai na direção contrária, dizendo, cara, você não pode ter uma notification que não tem uma exception em outro ponto. E ela é assim, a defesa é simples em relação a isso. Se você tem uma exception, se você tem uma notification, sei lá, de validação de CPF no momento do cadastro, e notification faz sentido aí, por exemplo, se você está no momento do pagamento, você tem que lançar uma exception porque aquilo ali vai fazer pagar errado. Ou vai fazer retornar em uma API que você recebe tarifação. Então a exception ela é necessária. Se você botar uma notification, você tem que ter uma exception para essa notification, então o teu código está errado, o teu código não está resiliente. Então, eu acho que, falando de exception aí também, eu não lembro em qual livro eu li isso, mas o autor até comentou que assim, você tinha que ver, assim, tinha uma regra de ouro, na verdade, né?
envolvendo o uso de exception. Sua aplicação ou uma funcionalidade que você está desenvolvendo atinge um estado inválido, aí é um bom motivo para você lançar uma exception, né? Depende do contexto, esse é o ponto. Quando você tem interface para o usuário alterar, para o usuário reverter, a questão é se é reversível ou não, tá? No momento não, que você sim, tem tela, mas se é reversível. alguma coisa irreversível... Ah, sim, justo. Sim, eu não estou pensando nem em interface de usuário, porque a gente acabou falando de interface e falando de validação, mas assim, se é alguma coisa assim que afeta de maneira drástica o estado de uma funcionalidade... Não, tornou inválido na reversível, já era. Então, aí não tem como. Você tem que justamente lançar a exceção para quem está consumindo, para quem está interagindo com aquilo, tomar um tratamento e entender que atingiu algo que não deveria ter acontecido. E aí vem outro argumento. Esse argumento eu achei lindo no comentário. Esse post tá lá no Gago.io, né? E nos comentários foi: exception é só aquilo porque é excepcional. E olha o nível de genialidade. Ah, cara, olha, isso não... calma. Tá parecendo... Calma, que tá vai parecendo Tá parecendo um certo cantor da Tropicália fazendo discurso, né? Exception é aquilo que é excepcional, não sei quem é lindo, tal estado é lindo. Vai piorar, cara, vai piorar. E aí, se você sabe que é excepcional, você não pode lançar exception. Esse é o ápice da complexidade. Caraca, velho. Tá escrito. É só olhar no comentário. Essa conclusão, né, acho que deve ter sido obtida com um estado da mente alterado por alguma coisa. É uma conclusão psicodélica, vai. Rende um Nobel aí, né? Rende. Nobel de comédia? Exato. Bem, pessoal, então a próxima treta que a gente vai comentar aqui surgiu de um post que eu fiz no meu blog, falando assim, né? O título do post seria "Monolitos não escalam?" Uma pergunta. Dentro do post eu descrevo, né? Talvez quebrando essa ideia de que você precisa utilizar microserviços para conseguir escalar de uma maneira... de qualquer maneira a sua aplicação, né, que monolitos estão do passado e que não servem mais para nada e que não conseguem escalar. Esse post veio para dar um pouco de realidade para o mercado aí que está falando tanto de microserviços, né? E às vezes o pessoal fala microserviços e nem sabe o que é, do que se alimentam e acha que o jeito que a gente programa até hoje, né, considerando aí monolitos, está defasado e não deve ser mais implementado. E qual a treta que isso gerou? Então, foi lá no grupo de arquitetura .NET, né, que eu postei o meu artigo lá e gerou, perdi a conta de quantos comentários, né? Depois acabou sendo comentários mais de uma ou duas pessoas, incluindo eu e o Luiz e mais algumas pessoas. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Teve afirmações do tipo, eu vou colocar duas afirmações aqui, que microserviços devem ser utilizados para 90% das aplicações. Então, isso daí me lembra, você falou de mercado, né? Isso daí me lembra o mesmo mercado que cria um amontoado de API REST usando um banco de dados centralizado, publicando via FTP e dizendo que usa microserviços, como se o seu projeto que não fatura nem $1 milhão por mês estivesse no mesmo nível da Netflix. Exatamente. O pessoal usa muito esse argumento de que mas a Netflix usa microserviços, tem a DevStar lá da Netflix e você vê que a Netflix não cai, então funciona 100%. Se eles usam, funciona. O que eles não entendem é que a Netflix usa microserviços
porque ela é a Netflix, ela precisa, ela tem um case, ela tem uma quantidade de usuários que demanda isso, tem uma demanda, né, que faz com que ela tenha que utilizar uma abordagem mais complexa e mais robusta. Mas assim, qual que é o equívoco do pessoal? Vocês não são a Netflix, né? Já começa por aí. Então, mudou o cenário, você não pode levar o cenário de uma empresa grande que tem suas peculiaridades para o seu cenário e achar que é a sua locadora de esquina ou o seu sistema de supermercado ou, sei lá, qualquer outra coisa vai ficar melhor com microserviços. Tá? Você precisa de contexto nisso para saber se realmente é indicado ou não. Então, o pessoal está generalizando muitas coisas. Né? Sabe qual é o problema também, até colocando? O André me fez lembrar um exemplo que eu vivi. Eu fui num cliente meu e eles deixaram um app pro cliente lá, tal, para suporte e a parte da API. E assim, a gente ia ter que assumir esse aplicativo que foi comprado por fora. Normal, isso nunca acontece com ninguém, né? Mas quem desenvolveu o app, ele usou o DynamoDB da Amazon. E o argumento foi, não, a gente usou o Dynamo porque a Netflix usa o DynamoDB. Aí eu falei, tá, mas teu app precisava do Dynamo? Não, mas se a Netflix daquele tamanho usa para performance, eu também vou usar, porque ela não cai. É o mesmo conceito do Netflix, e aí, do microserviço. E aí eu entrei naquela mesma resposta que o André falou, mas você não é a Netflix? Quantos acessos, quantos dados, quanto processamento a Netflix precisa fazer por segundo? A sua aplicação tem no máximo 10 pessoas utilizando aí, ao mesmo tempo, num horário muito bom de pico. Então acho que a gente fica amarrado mas se a empresa gigante usa não sei o que lá, eu também vou usar na minha aplicação de 5 pessoas? Caramba, mas você não tá numa aplicação de 5 pessoas na Netflix, né, meu? Você não tem um volume de dados, você não tá comprometendo a internet dos Estados Unidos com a sua aplicação, né? Uma frase que eu usei num post que é o seguinte, cara. A Netflix não é Netflix porque usa microserviço. A Netflix usa microserviço porque é a Netflix. Sim. E sabe o que me parece muito quando o pessoal fala eu vou usar tal tecnologia, no caso microserviços, porque a Netflix usa. Parece muito o cara indo provar uma roupa falando pro amigo, prova aí a roupa, se ficar boa em você, eu levo. É a mesma coisa, né? A gente tem um projeto na NES, não posso falar o nome por questões contratual, que roda o Brasil inteiro com milhares de acessos e a gente não usa microserviço, porque não precisa. Eu sei qual projeto é. Então, você sabe como é grande. A gente não usa microserviço porque não precisa. É um projeto gigantesco. Então, tipo assim, não é qualquer projeto. E se a empresa do Bertuzzi venceu a licitação tal, o pessoal tem skill para isso. Eles não fizeram o que fizeram por deficiência técnica. Muito pelo contrário, por ter uma boa visão do que poderia dar errado, eles tomaram uma série de decisões justamente para evitar problemas. E fica minha resposta para vocês aí. Não é porque a empresa gigante está usando que você precisa no seu projeto, viu, filho? Olha direito o que você precisa no seu projeto para não gastar tempo e dinheiro à toa. Que às vezes uma solução mais simples resolve o seu problema tanto quanto uma solução ultra master complexa. Não é porque é complexo que é melhor. Não, cara, mas tem cenário que sim, você não consegue fazer. Exato. Se você tiver uma empresa muito burocrática, você nem consegue fazer. Porque assim, eu tenho um cenário de um cliente meu hoje que fala que procedure de banco centralizado com API na frente é microserviço. Isso é um absurdo. Eles só falam isso por causa de budget. Bem, Luiz, dessa vez não fui eu que falei, hein? Não, cara, mas, eles falam isso simplesmente por questão de budget. Por quê? Venderam 10 benefícios de microserviço, vão entregar que é, no caso, é usar Docker, e já era. Vou entregar que é fazer transformação para Docker e já era, só isso. O problema é que para essa empresa, o microserviço está queimado, porque eu não vou entregar os 9 benefícios que faltam, óbvio, e agora, cara, e aí, quando você falar em microserviço pela segunda vez nessa empresa, já era. Então tomem cuidado com o que vocês vendem e que vocês falam aí sobre microserviços, né? É bom, né? Você tem que entender. Até agora eu lembrei do contexto que isso aconteceu. Eu realmente falei, microserviços é para no máximo 10% das aplicações que a gente vê hoje, né?
E aí a pessoa lá, que não vou citar nomes, mas vocês podem ver aí quem foi no post que a gente vai deixar no Dev Show, no link, aliás, falou o contrário. Não, eu acho que 90% deve usar microserviços. E, cara, provavelmente ele não é um formador de opinião, ele não impacta muitas pessoas, porque senão muitas pessoas estariam indo pelo caminho errado. E esse que é a minha preocupação, acredito que seja de vocês também, e é como o Luiz falou, microserviços não é ruim, a gente não odeia microserviços. A questão é, você precisa utilizar, você não pode queimar esse termo, que nem o Luiz falou, fazendo algo que não é totalmente despretensioso, totalmente fora da realidade, e chamar isso de microserviços. A próxima vez que isso entrar no ouvido de um gestor, né, quem falar vai ser caçado até a morte. Né? É engraçado como sinônimo de complexidade é aplicação profissional, assim, aplicação incrível. E não tem nada a ver uma coisa com... o cenário é todo complexo, microserviço assim, então a minha aplicação é boa. Cara, tá louco? Tá fumado? Não é assim as coisas. Tem que saber o que usar e na hora que usar. Então, assim, como o André falou, ninguém aqui é contra microserviço. Pelo contrário, existem cenários, sim, que precisam ser aplicados. Mas não são na maioria. Muito pelo contrário. A maioria nem precisa de microserviço. Isso que você falou, Bertuzzi, entra no velho clichê, né, que parece coisa de autoajuda, né? Sempre buscar o equilíbrio, né? E acho que para muitos projetos, você tentar empurrar a goela abaixo o microserviço é uma total falta de equilíbrio. Isso é coisa de amador remunerado. Como diria o pessoal do Masterchef, menos é mais. Você é o vergonha da profissão. Esse sim, é a vergonha da profissão. E para concatenar aqui com essa questão do microservices para 90% das aplicações, no final da mesma thread lá no grupo da arquitetura, vem uma certa pessoa lá que eu não consigo falar isso aqui sem dar risada, porque ele usou muito... vocês já devem ter ouvido falar de code first, ou alguma coisa first, test first, mobile first, né, e tudo mais. Aí ele trouxe uma pérola, uma muito boa, uma pérola do século, né? Ele falou assim, microservice first. Puta que pariu, hein? Olha, você merece uma salva de palmas que será inseridas digitalmente. Eu vejo muita gente vendendo microserviço, mas na verdade a questão é outra. A questão é que você vende complexidade, você monta um time gigante para atender aquele projeto, depois o cara toma a decisão que você vendeu o microserviço, mas o cara não pode fazer porque tem limitações internas, e aí você faz o microserviço errado. Depois você vende de novo o microserviço certo. Cara, é a máquina de dinheiro. Vocês não fazem ideia. É o famoso engana bobo, né? Exatamente. Se a gente pegar assim, logo a gente pode falar que empurrar microserviços é que nem um coaching de código, né? Sim, cara, microserviço de consultoria, se você está terceirizando para consultoria microserviço, você está sendo enrolado e muito. Eu até lancei um post depois dessa discussão aí, porque eu não estava conseguindo segurar tamanhas atrocidades, né? Só para mim. Então eu cheguei a comentar num outro post que é pense grande, comece pequeno e evolua rapidamente, né? E lá eu também dou vários exemplos de por que você não deve começar com um cenário ultra complexo sem ao menos saber se você precisa, né? Às vezes você está começando aí uma startup, alguma coisa assim, beleza, a minha startup ela vai ser uma nova fintech, por exemplo, e eu quero atender o Brasil inteiro. Então são muitos requests por segundo e tal, mas o cara nem chegou a se tocar se o negócio dele vai para frente. Vai montar uma equipe, vai gastar dinheiro a rodo, vai ter complexidade gigantesca na aplicação para montar um cenário desse e nem sabe se ele nem validou o produto dele, ele nem sabe se isso vai para frente. Então tinha que mandar a pergunta para a pessoa: quantos microserviços você fez na vida? Quantas aplicações monolíticas você fez na vida? Ah, eu fiz uma e gostei, agora eu aplico em tudo. Cara, não é assim, cara. Mas será que fez, cara?
Você vai pedir pro pessoal quantos microserviços fez na vida, ele vai falar 3, porque ele fez 3 API, ele nem sabe o que é microserviços. Exato, é aí que tá, né? Cara, olha só, a maior parte não fez, cara. Eu aposto. Eu vejo gente dizendo hoje, na entrevista, fiz microserviço, tá bom. O banco era separado? Não, não era. Isso é recorrente demais. Eu até hoje, claro, entrevistei, nesse ano de 2019, entrevistei mais ou menos umas 40 pessoas. Mais ou menos uns 10 disseram que fizeram, microserviço de fato, fizeram. E, cara, só um que falou, cara, não, tudo era separadinho. Isso porque você falou de banco, né? Depois do banco teria pergunta, e como que era o deploy, né? Não, nesse caso eu fiz as perguntas, mas tô falando só de banco. Só porque a de banco é a que mais filtra. A de banco é a que mais filtra mentira. O pessoal nem estudou a cartilha lá para saber o que em tese é um microserviços e já tá fazendo na prática sem saber, né? Usando o banco compartilhado. Vamos que vamos. Microservices Last. Vai ter que ser assim agora. Tem um artigo do Fowler, inclusive eu traduzi a parte do artigo dele, a página dele de microserviços, que é um core de tudo que a gente tem, os principais tópicos. E um dos tópicos dele, cara, é simples, cara. O Monolith First. É um artigo do Fowler que explica, cara, dos cases de sucesso que eu vi, aí ele dizendo, todos eles se baseavam em você começar com monolitos. Porque se você não. Eu não sei se foi, eu acho que foi o André que disse isso. Se você não faz um monolito bem feito, você não é capaz de fazer um microserviço bem feito. Mas né, cara, tipo, digamos assim, meio que pré-requisito, né? Ah, beleza, eu fiz sei lá, uma API de banco de dados, mas eu não usando o ASP.NET, mas eu não sei fazer um Hello World com ASP.NET. É a mesma coisa, você fez um negócio complexo, mas você não sabe o básico, é contraintuitivo, né? Não tem como se fazer uma coisa boa, super foda e não ter feito uma coisa simples, não saber fazer coisa simples. Tá aí, né? O que o Luiz falou é verdade. E até estendo, às vezes essas pessoas evangelistas aí do microservice, que não são, porque nem devem saber implementar o microservice, nunca fizeram nenhuma aplicação monolítica bem feita, bem separada, que funcionava bem, de fácil manutenção. E aí, quando viu um negócio novo que desconhece, com certeza, achou que era o salvador da pátria das aplicações. Exatamente, cara. As pessoas buscam salvadores da pátria e buscam a arquitetura perfeita. Tipo, como se uma arquitetura fosse perfeita pra tudo. Não tem, cara. Na expectativa de não estudar outra coisa. Vai tomar toco da vida. Você que aí que tá falando do microservice, escuta o nosso podcast de arquitetura aí pra você ver umas dicas de que não tem arquitetura perfeita e pra cada situação as coisas são diferentes. Fica a dica aí. Deve show de arquitetura. Então, pessoal, para finalizar aqui as tretas, nós trouxemos uma treta que aconteceu aí no finalzinho de 2019. Novamente era um post meu, né, que gerou uma certa discussão aí em vários grupos do Facebook e principalmente no WhatsApp também. O título do post, né, era "Chatbot não é inteligência artificial". Por que eu escrevi isso? É o seguinte, eu vejo frequentemente na comunidade e principalmente em ambientes corporativos o pessoal falando: ah, beleza, eu preciso de inteligência artificial, quero fazer algum case de inteligência artificial aqui dentro da minha empresa, vou contratar alguém de inteligência artificial ou vou contratar uma consultoria de inteligência artificial para fazer um chatbot para mim. Daí, beleza. Às vezes cai para mim essa requisição, vamos dizer assim, do cliente, e eu sempre me acho no dever de falar para ele: olha, não necessariamente o chatbot que você está precisando aí necessita ter uma inteligência artificial, ok? Aí você começa a fazer o levantamento de requisitos e começa a entender qual que é o cenário, né? Muitas vezes o que ele precisa é uma abstração de um formulário chato de preencher no site dele, ou de sei lá, algo muito simples, que não precisa de um serviço de IA, não precisa de um serviço que está disponível na nuvem, que usa inteligência artificial, ou nem de construir uma base inteligente, nem nada, né? É simplesmente uma automação. E aí surgiu a treta de eu falar que uma simples automação, uma abstração do formulário, não é inteligência artificial quando aplicado a um chatbot. Então o que acontece? Muitas pessoas falaram: não, beleza, se você tiver um if
Um if, para quem não conhece, é uma condição no seu código, né? If x igual a y, segue o fluxo, se não else, segue outro fluxo. Se tem um if else no seu código, o pessoal está chamando isso de inteligência artificial. Tá? E por que o pessoal está fazendo isso? Muitas vezes eu vejo que é por desconhecimento, tá? E eu vejo muitas pessoas aí, inclusive pessoas que discutiram na comunidade, que vendem inteligência artificial como if else. E aí eles se embasam num conceito aí de, sei lá, 1950 sobre o que era inteligência artificial. Cara, isso é maldade. Isso não é se basear no passado, não. Isso é mau caratismo, cara, na boa. Isso é ludibriar o cliente. Exatamente, é entregar, é prometer, ou melhor, é prometer alguma coisa que você não vai entregar. É mesmo o lance do microserviço. Você está fazendo uma coisa e está falando que é outra, entendeu? E aí, às vezes, você cobra um valor X porque você está entregando uma inteligência artificial para a empresa. Chega lá um chatbot com 15 ifs dentro do código. Então, cara, isso é uma coisa que eu até coloquei no meu post, que é importante você ter uma relação entre o cliente e quem está prestando o serviço, que é a transparência no que você vai entregar. E a transparência começa no alinhamento de um conceito, no alinhamento da expectativa e do que vai ser entregue, entendeu? Porque mentir só para ganhar dinheiro tá bem errado, né? Bem errado, né? Afinal de contas, primeiro que, vamos lá, você está ensinando um conceito errado. Não só para o seu cliente, como para as pessoas. Imagina assim, você está na sua empresa lá e você vende chatbots como inteligência artificial. Chega lá o nosso júnior, saiu da faculdade acreditando que sabia tudo, mas na verdade já viu que não sabe nada, como todos nós quando saímos da faculdade. Chegou lá na hora e o cara falou, não, porque aqui a gente trabalha com inteligência artificial, chatbot. Isso aplica-se para 1, 2, 3, 4, 5, você já ensinou 5 pessoas errado. As 5 pessoas ensinam mais 5 e você vai seguindo assim a vida do que o chatbot está errado. Além do seu mau caratismo de estar vendendo de propósito para ganhar dinheiro, você ainda está ensinando as pessoas errada que uma coisa é inteligência artificial quando ela não é. O chatbot pode utilizar a inteligência artificial, mas não é obrigatório. E fazer se um monte de if fosse inteligência artificial, todos os meus projetos no GitHub têm inteligência artificial. Que não tem um if. Exatamente, é esse o ponto. E beleza, eu cheguei num ponto da discussão que eu não queria mais discutir se if ou else era inteligência artificial, correto? Aí eu cheguei porque a discussão inicial era se chatbot era inteligência artificial, não se if else era inteligência artificial. Daí, beleza, cheguei à conclusão que eu consigo fazer um chatbot sem nenhum if, certo? Se for um ecobot que simplesmente pega o input do usuário e responde, ele está funcionando, ele é um chatbot, ele é um robô que conversa através aí de uma interface de chat, né? E não tem nenhum if. E aí quando eu questionei a pessoa, o argumento mudou. Ah, não, mas não é bem assim, você tem que ver outros pontos. Então sabe, quando a pessoa não aceita ou tem motivações aí financeiras relacionadas, talvez isso fique difícil de aceitar. Mas a motivação financeira não é motivo. Assim, motivação financeira, para ela algumas pode ter. pessoas né? Não, a motivação financeira pode existir. Não é um problema ter motivação financeira. O problema é se isso te faz mentir. Exato. Se isso te faz faltar com a verdade. E mentira não quando você falta deliberadamente com a verdade, você está mentindo. Não existe essa de eu só omitir. Omissão é um tipo de mentira. Exatamente. E chegou um ponto da pessoa falar, o que é chatbot? É chat mais bot, bot igual a robô, robô igual a inteligência artificial. Nossa, essa pessoa tá muito equivocada. Não foi a mesma pessoa que fez a analogia lá do Deception ou Deceptional, não? Não sei se foi. Tem que ser, cara. Trabalha no mesmo time, então. A pessoa que acha que robô é igual a inteligência artificial tá assistindo muito filme do Exterminador do Futuro, né? Ou então é aqueles filmes de hacker, né? O cara tá programando e aparece um monte de gráfico, né? Tipo assim, você não vê uma linha de código, né? Exatamente. Cara, eu acho que volta na questão lá do primeiro comentário sobre o artigo lá do Amadores lá, que as pessoas pulam etapas, né? A gente
tem que se aprofundar mais no assunto para conseguir ter um ponto de vista e conseguir discutir numa roda de amigos ou até mesmo na internet. Então, pular conceitos é muito ruim, cara. Se você não tem base, você não consegue conversar com ninguém, e aí seu argumento fica fraco e você simplesmente vai passar por ignorante sobre um tema que talvez você, se aprofundando mais, você conseguisse expressar melhor o seu ponto de vista, né? Então, assim, pular etapas é ruim para tudo, cara. Se você quer discutir sobre um tema de inteligência artificial, de fato, estude sobre inteligência artificial para conseguir justificar alguns pontos de vista, né? Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso episódio sobre polêmicas que aconteceram em 2019. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de favoritar a gente, dar as estrelinhas tanto no Spotify quanto no iTunes. Você pode ouvir também nosso podcast pelo devshow.com.br e nos vemos numa próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Falou, boa noite. Valeu, pessoal. Valeu! Noventa por cento das aplicações deveriam ser microserviços.